No ano de 2025, o Ibovespa vem andando consideravelmente. Porém, o IFIX está ficando um pouco para trás. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar uma das possíveis causas nas quais o IFIX está ficando um pouco para trás em relação ao Ibovespa. Se você olhar aqui nessa imagem, você vai ver que no dia 13 de novembro, o Ibov bateu 157 mil pontos, um total de quase 31% de alta nesse ano de 2025. Então, estou falando apenas desse ano. Em contrapartida, quando nós olhamos aqui para o cenário do IFIX, esse ano subiu 15,36 para a mesma data. Então a gente vê ali claramente uma rentabilidade menor dentro do IFIX. É claro que o IFIX ele tem menos volatilidade. Quando o Ibovespa cai, o IFIX cai menos. Quando o Ibovespa sobe, o IFIX sobe menos. É natural ali do setor. Porém, é muito claro, né, que a gente consegue enxergar isso de que tem uma diferença muito grande dentro dos investidores, os quais estão ali dentro hoje desses dois índices, que na realidade é mais uma composição de todos os fundos ou mesmo de algumas ações que estão dentro da bolsa listada. O que acontece basicamente, tá, pessoal? Quando nós vamos falar de investidores, nós temos que classificar três principais investidores, esses que movimentam o mercado, que são eles: o investidor institucional. Institucional nada mais é do que os fundos de investimento, fundos de pensão, que estão ali fazendo alocação na bolsa. Então, é natural que esses entrantes façam muita movimentação ali dentro do aspecto de preço, porque é um volume financeiro muito grande. A gente está falando de um fundo de investimento que tem bilhões, a gente está falando de fundo de pensão que tem bilhões também, que vai fazer entrada dentro da bolsa. Então, eles movimentam claramente ali o portfólio. Numa outra ponta, vai ter o investidor estrangeiro. Nada mais é do que os fundos estrangeiros que estão querendo investir em bolsa aqui no Brasil, vão pegar e vão comprar a cesta, vão comprar o índice ali para fazer com que o seu portfólio valorize. Então, isso nada mais é do que o investidor que está fora do Brasil, fazendo investimento diretamente aqui no país. E a outra ponta são as pessoas físicas, provavelmente você que está assistindo esse vídeo, que está fazendo a sua alocação, buscando ali seus dividendos, seu portfólio e etc. Então, essas três pontas são as três pontas que contemplam ali os investidores, as principais, né, de modo geral. Dá uma olhada comigo nessa terceira imagem. Isso daqui é o seguinte, tá, pessoal? É o fluxo de investimentos vindo para a Bolsa, né? Então estou falando de Ibovespa, nesse ano de 2025. Então dá uma olhada na linha roxa aqui, meio rosa. O institucional, ele está caindo ali os investimentos, então ele está resgatando investimentos. Então isso nada mais quer dizer do que os fundos de pensão e mesmo os fundos de ações estão resgatando nesse ano de 2025. Estão sofrendo resgates, então é natural que eles tenham que vender e diminuir posição. Então, por isso que o institucional brasileiro está tendo uma queda muito grande ali dentro dessa alocação. Quando nós vamos para a linha amarela, nós vemos aqui o investidor pessoa física. Ele está portando, mas está meio devagar ainda, junto com as instituições financeiras. Então está bem pouquinho, não movimenta tanto, não é algo expressivo, volume financeiro expressivo vindo para a bolsa. Então ele está um peso neutro, digamos assim. E na outra ponta está o investidor estrangeiro. Esse está comprando muita bolsa brasileira nesse ano. Então, como ele está muito comprador na bolsa nesse ano, ele está fazendo com que a bolsa de valores suba bastante. E aí pode estar uma das explicações do porquê o IFIX não está conseguindo subir. Se você está gostando desse vídeo, me chame aqui embaixo para eu analisar como está vindo o seu portfólio de investimento. Eu quero entender um pouco mais do que você vem alocando e te ajudar nesse processo todo. Me chama aqui embaixo pelo meu telefone ou pelo QR Code que está aqui no canto da tela. Então, quando a gente traz esse aspecto do investidor estrangeiro aportando no Brasil, a gente sente literalmente de que o investidor local está pessimista. Então isso faz com que não venha fluxo de maneira expressiva para dentro do IFIX, assim como está vindo dentro do Ibovespa. O investidor estrangeiro não vai vir no Brasil para investir em fundos imobiliários, ele vem para investir em bolsa, que tem uma liquidez maior, um volume financeiro maior. A gente está falando de R$1 trilhão, enquanto que o fundo imobiliário vai ter quase R$100 bilhões, então um volume muito mais baixo. Então o que acontece? Aí pode estar uma das explicações. E agora, qual a solução? O que nós podemos enxergar à frente em relação a isso? Dá uma olhada aqui comigo, pessoal. Nesse gráfico aqui, a linha laranja, ela é a Selic. A linha azul é o IFIX. Então você pode ver, em alguns períodos, o IFIX ele vai subir antes dos juros cair. Então, o que acontece? Geralmente, o IFIX ele vai ter uma alta mais expressiva quando a queda de juros se acentuar. Então a gente está falando o quê? Que basicamente, como o juros está a 15% ainda, o IFIX, sim, no final do ano passado estava muito atrativo, porque você conseguia ter 17% isento, 16% isento, inflação mais 14%, inflação mais 13%. Só que agora, nesse momento, nesse patamar de IFIX atual, a gente está conseguindo rentabilidades médias na casa ali de 12%, 13%, né? Eu estou falando só de dividendos.
mais a valorização que pode ocorrer também. A questão é que ainda está perdendo para o CDI de modo geral. Então, quando o investidor pessoa física olha isso, ele prefere deixar o dinheiro parado na liquidez. Porém, quando esses juros, e essa é a tendência para o ano de 2026, esses juros vêm para casa de 12% lá no final do ano, aí a gente vai ter os fundos imobiliários pagando 12% e ao mesmo tempo a Selic pagando 12%, só que bruto, vai ter tributo. Então isso torna mais atrativo ao longo do caminho. Não é que vai chegar no final do ano que vem e o IFIX vai subir. Ele vai subir ao longo do caminho, conforme essa diferença entre o que você tem dentro do IFIX e o que você tem dentro da Selic, composto ao risco, faça sentido. Então, fazendo sentido o IFIX, o mercado vai ser mais comprador, fazendo com que suba o índice ali, provavelmente. E quando nós olhamos de modo geral, nessa última imagem, pode dar uma olhadinha aqui que você vai ver que o IFIX nesse ano está vindo com 15%, ele sempre fica meio na mediana ali das classes, né? Por mais que seja, às vezes, negativo no ano, ele nunca vai cair mais do que uma classe e nunca vai subir mais do que uma classe. Porém, o que é o ponto importante, tá, pessoal? Nessa planilha aqui, a gente vai ver o quê? Desde 2020 até 2025. Então a gente está falando quase 6 anos. E o IFIX, nesse período todo, andou apenas 12,46%. Então ele está muito para trás, ele está ficando muito a desejar e somente os ativos financeiros foram os que mais trouxeram rentabilidade ali. Ele vai ser seguido pelo setor de logística, indústria e varejo. Então o que eu quero resumir com isso tudo é basicamente que o IFIX está para trás em alguns setores principalmente, como shoppings, como os fundos de fundos e como os escritórios. Não estou dizendo que eles vão subir com a queda de juros. Tem que ter muita atenção e fazer uma boa alocação. Mas, de modo geral, nós vemos o IFIX para trás e, ao mesmo tempo, o Ibovespa andou bastante. Tem que ter uma atratividade do investidor local para que isso aconteça, é claro, mas eu quero deixar para você, principalmente, essa mensagem de que o IFIX está para trás, sim, mas provavelmente ano que vem ele consiga andar mais expressivamente novamente. Então, ele pode ser que ande mais 15% no ano que vem, além dos seus proventos. Então, uma boa oportunidade nesse momento de 2025. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. E também não se esqueça de me chamar aqui embaixo pelo telefone para a gente bater um papo e entender um pouquinho mais do seu portfólio. Valeu!